para você que está sintonizado no seu radinho do carro, ouvindo no seu fone de ouvido, ou até mesmo no computador, seja no trabalho ou em casa. Hoje o nosso convidado de honra vai estar batendo um papo magnífico, senhoras e senhores. Ele é ex-deputado estadual pelo estado de São Paulo, também é fundador do partido Missão, também jornalista e youtuber. Tem mais de 2 milhões de inscritos no seu canal. Também é um baterista e, diga-se de passagem, muito bom. Senhoras e senhores, vamos conversar com ele, o Arthur Duval! Eu quero falar igual você, gente. Hoje estou aqui na TMC, nesse programa maravilhoso chamado Sobremesa. Muito obrigado. A gente foi muito bom. A gente imposta um pouco a voz mesmo. É bem normal de rádio, né, Mini Ruth? Você que trabalha há muito tempo, sabe? Não, minha voz é assim mesmo. A minha também é assim. Ah, então só eu que tô impostando a minha voz. Peço perdão. Agora vamos lá, Arthur Duval. Primeira pergunta de hoje é com ele, Marcelo Batista. É, o Mamãe Falei, uma conhecido Mamãe Falei. Ô Arthur, a nossa primeira pergunta sempre para todos os convidados desse programinha é: qual a sua sobremesa preferida? Esse bicho, eu gosto de todas, bicho, mas eu acho que brigadeiro é a melhor de todas. Ainda por cima é uma coisa bem brasileira, né? Eu acho que brigadeiro é brasileiro, não é? Eu por um momento, eu pensei que você fosse falar torta Kiev, Maluvik, Kutiá. Eu falei igual de todas. Mas eu acho que eu prefiro brigadeiro, cara. Brigadeirão. Um ponto para o brigadeiro aqui no nosso ranking. Sou fã de brigadeiro. Adoro. É o doce brasileiro. Nasceu no Brasil, sabia disso, Mini Ruth? Não sabia não, olha só que chique. Não tinha, só existe no Brasil. Assim como o Arthur Duval também só existe no Brasil. Ele que adentrou no meio da política e também fez muito sucesso no YouTube com os seus canais onde ele afrontava, digamos assim, estudantes bem desaforados. Ô Arthur, você fazia aqueles vídeos na internet, era pra provocar mesmo? Ou você ia com o intuito de mostrar um pouco de incoerência do pessoal, dos estudantes de universidades públicas e também, qual era o seu motivo real? Cara, na verdade é o seguinte, é uma combinação dos dois, né? Eu acho que a provocação e a ação, elas trazem atenção pra você. E aí o que você faz com a atenção, acho que é a diferença do que a gente vê, inclusive, hoje, do empobrecimento do discurso de pessoas que fazem uma caricatura do que eu fazia antes. Porque quando eu ia, por exemplo, quando alunos invadiam escolas, impediam outros de estudar, ou quando você via, por exemplo, aquelas manifestações sindicais do Dia do Trabalho, ou manifestações contra a prisão do Lula na época, o que eu fazia? Eu ia lá, justamente com um tom provocativo, mas os meus vídeos eram vídeos longos e que contavam uma história. Eu fazia 5, 6, 7 tipos de perguntas diferentes e eu sempre recheava os meus vídeos com muita informação. Então, vai ter a provocação, vai ter a pergunta polêmica e vai ter informação logo em seguida para você assistir o vídeo e você aprender alguma coisa. Então, muita gente aprendeu, por exemplo, comigo, o que era o FGTS. O que era a bendita da Previdência Social, como que é o nosso regime tributário, tudo assistindo esses meus vídeos, né? O que a gente vê hoje, infelizmente, é que as pessoas pegaram um gatilho de atenção, que é a briga, às vezes até um pouco de violência, e simplesmente esqueceram todo o resto. Então fica o entretenimento pelo entretenimento, fica a polêmica pela polêmica, aí já fica um negócio vazio. É uma coisa que eu sempre falo, eu não sou contra o show na política, eu acho que o show na política faz parte, né? O espetáculo faz parte de você passar uma mensagem. O problema é quando você não tem a mensagem para passar. Aí você faz o espetáculo e não passa nada. Aí fica só a polarização vazia, né? Então, quem me acompanha há muito tempo e sabe disso, para cada vídeo de rua que eu fiz, que já era um vídeo recheado de conteúdo, eu fiz pelo menos 10 ou 20 sobre o mesmo tema dentro de casa, vídeos 100% informativos. Então, tô aqui numa escola invadida contra a PEC do teto. Então eu fazia 4, 5, 6 vídeos explicando só o que era a PEC do teto e por que ela era importante. Fiz no mesmo vídeo aqui perguntas sobre o FGTS. O que é o FGTS? O que é 13º? De onde vem? Por que é bom? Por que é ruim? Por que não sei o que lá? Então é um conjunto de fatores que faz com que você tenha, como eu falei, um gatilho de atenção, mas um trabalho sério a ser passado. Interessante. Batista, por favor. Você falou aí de show da política, né? O que você achou daquele áudio que vazou agora recentemente? Áudio é comigo mesmo, hein, bicho? Aí chamou o especialista. O áudio que vazou do nosso presidente Lula lá no G7, falando que nunca foi de esquerda. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não acho nem surpreendente isso, as pessoas podem até se falar, nossa, como assim? Não é surpreendente, porque é o seguinte, o Lula, ele começou a vida política dele, né, baseado em ideologia, baseado em identitarismo, só que a gente tem que lembrar o seguinte, depois
que o Lula fundou o PT e participou de diversas eleições, ele entendeu que ser pragmático é o caminho. Tanto que quem é um pouquinho mais velho vai lembrar, o Lula que ganhou a eleição em 2002 não foi o Lula, eu sou revolucionário socialista e vamos implementar o comunismo no Brasil. Não foi. Foi o Lulinha Paz e Amor que escreveu carta pro mercado brasileiro. E quando o Lula ganhou, inclusive, eu não lembro agora, eu acho que foi a Merkel que estava com ele ali e chegou a falar para ele, é engraçado que quando você ganhou, você foi um cara ao centro, né? Foi um jeito bonito de dizer o seguinte, você foi uma pessoa pragmática. O Lula, quando ele ganhou a eleição, isso é muito importante deixar claro, nunca na história do Brasil os bancos tiveram tanto lucro quanto na época que o Lula foi presidente. Os maiores lucros do Itaú, do Bradesco, etc., são nos governos do PT. O governo do PT fez um governo para as elites. Isso é uma coisa muito importante dizer. O Lula governou para o povo. Não governou para o povo coisa nenhuma. O Lula governou para as elites. Então, o que o Lula entendeu foi o seguinte, eu sou um cara pragmático. E outra coisa que eu vou dizer que é surpreendente também. A maior parte do mundo, inclusive do Brasil, não é nem de direita nem de esquerda. A maior parte das pessoas não ligam para a ideologia. As pessoas têm um conjunto de valores que são muito caros a elas, mas elas não necessariamente compram a caixa de bombom completa do que é você ser de direita ou que você é ser de esquerda. Né? Eu diria para você o seguinte, no Brasil nós temos mais de 500 deputados. Dos mais de 500 deputados que nós temos no Brasil, quantos se identificam com direita ou com esquerda? Você não conta 100 ali. E todos os outros, os mais de 400, é tudo deputado centrão. É tudo deputado centrão. A maior parte dos partidos do Brasil, vou te dizer, tem hoje candidatos dentro do mesmo partido que vão apoiar Lula, vão apoiar Flávio Bolsonaro, vão apoiar Zema, vão apoiar Renan, tem um monte de partido, é a maioria, onde dentro dos seus partidos os candidatos vão apoiar os dois lados. Lembrando que os nossos microfones aqui da TMC estão abertos para o outro lado. Mini Ruth, é com você. Não, e tem deputados também, como o Manuel Gomes, que eu não sabe nem onde tá, né? Como que você vê a entrada dessa galera na política, por exemplo? Olha, cara, eu vou te dizer que no caso do Manuel Gomes, como ele é uma caricatura muito exacerbada do que é não saber nada, eu não acho que ele vai ganhar a eleição, tá? E eu acho que ele serve até como um ponto de denúncia mesmo, de que política deve ser levada a sério. Agora, eu vou dar outro exemplo pra você. 2010, aqui em São Paulo, isso é uma coisa também que destrói esse mito de que, São Paulo vota bem, o problema, sei lá, são os estados do Nordeste, lá. Vamos lá. O deputado mais votado de São Paulo em 2010 foi o Tiririca. E ele continua como deputado até hoje se elegendo por São Paulo. Agora ele vai se eleger por outro partido, por outro estado, perdão. Por estado. Agora, quer ver outro caso emblemático? Vamos falar do Romário? O Romário é um cara que se elegeu com a esquerda. Nos últimos segundos, quando não dava mais pra virar, apoiou o impeachment da Dilma. Se elegeu em 2022 apoiando o Jair Bolsonaro e hoje já está com o governo do PT. Então, eu sempre digo o seguinte, o problema dessas pessoas, né? E não tô falando de caneta azul, porque eu acho que o caneta azul nem vai ganhar. Mas o problema dos políticos genéricos brasileiros não é nem só culpa deles. É culpa da galera que vota errado. Vamos ser sinceros, como é que a gente vota no Romário, sendo que ele não tem ideia nenhuma? O que o Romário fez como senador pro Brasil? Nada, absolutamente nada. Ele é o baixinho que faz gol e comenta a Copa. É isso. O Romário é isso. Você pode gostar dele, você pode não gostar dele, mas o fato é, ele como senador não fez nada pro Brasil. Inclusive... Esse senador aí que o Arthur Duval disse que não fez nada, ele tá nos Estados Unidos. Home office. E ganhando. Ele foi lá falar, olha, o meu trabalho aqui nos Estados Unidos não impede de eu continuar minhas atividades de senador. E posso falar uma coisa? Sim. Alguém vai deixar de votar nele por causa disso? Não, porque as pessoas sequer cobram. Então, o nosso trabalho aqui, por isso que eu falo, os meus vídeos lá, polêmicos, etc., ele é muito mais um trabalho de conscientização. Pra pessoa, mano, leva a sério o teu voto, irmão. Esse ano aqui você vai votar em 2 senadores, tá? São 2, não é nenhum. Você vai votar em 2 senadores, mais um deputado federal, mais um deputado estadual, governador e presidente. Irmão, pesquisa um pouquinho. Você não precisa ser um expert. Pesquisa um pouquinho da história do cara que você tá pretendendo votar. É só pesquisar um pouquinho. E Arthur, você hoje, você consegue falar já pra fora de uma bolha ou seu público ainda é muito restrito ainda? Olha, eu vou te dizer, a política por si só ela é uma bolha. Só que existe uma coisa que é o que nos diferencia, inclusive, de outros grupos. Nós arrumamos briga com um monte de gente. Nós arrumamos briga com o Lula, arrumamos briga com o Bolsonaro, arrumamos briga com o Ministério Público, com a imprensa, com todo mundo. A gente arruma briga com todo mundo. Como é que a gente só cresce? Existe uma coisa que é a diferença entre
o caçador de like, o cara que só pensa nisso, eu quero furar bolha, e o cara que tem uma ideia e lidera a galera para uma ideia que ele acha que é certa, independentemente da maré. O que nós fizemos ao longo desses mais de 10 anos de movimento foi entender o que estava acontecendo, ter uma opinião própria e formar uma militância. Essa militância é a principal responsável por a gente furar a bolha. Então vou te dizer, geralmente, sei lá, a Dona Maria, que pouco acompanha a política, ela tá preocupada, sei lá, com outra coisa, tá preocupada com Copa, com Big Brother, com o trabalho dela, às vezes, sei lá, ela tem uma padaria, ela tá preocupada em fazer pão, ela vai ser influenciada por uma pessoa, às vezes da família ou da vizinhança, ou o que seja, que é muito engajado com política e que conhece o nosso trabalho. E eu vou te falar uma coisa, cara. A gente gosta muito de falar mal da geração Z, né? Porque a geração Z é muito frágil, não trabalha, não transa, e é verdade, né? A geração Z é a geração que menos transa, que menos se relaciona pessoalmente com as outras pessoas, mas a geração Z é a geração mais curiosa que tem. É a geração que ela não aceita resumo. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Partido Missão sendo o partido principal, favorito da geração Z, a gente vê uma tendência de pessoas que são verdadeiramente interessadas por isso. Então, respondendo a tua pergunta, cara, sim, a gente fura bastante bolha e eu sou muito grato pela militância que a gente formou e faz esse papel. Arthur, você acabou de citar que já comprou briga com Lula e que agora tem comprado briga com Bolsonaro. Sim. Mas me fez lembrar de uma situação que você já teve foto com o Eduardo Bolsonaro, inclusive, acho que com arma. Sim. O que aconteceu de lá pra cá? Porque vocês já estiveram juntos num determinado momento e hoje, no seu canal, você lançou um vídeo falando sobre os arquivos do Vorcaro e cita também o Flávio Bolsonaro. O que aconteceu de lá pra cá? Bom, vamos lá. A gente nunca achou que o Jair Bolsonaro fosse um bom político, mesmo porque ele tem um histórico de mais de 28 anos como deputado, onde ele foi um deputado corporativista rachador, né? O Flávio é a mesma coisa. A gente tem que lembrar que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, isso é factual, tá? Inclusive, quem discordar pode me processar. Eles foram funcionários fantasmas do Roberto Jefferson. Então, eles sempre foram corporativistas. Em 2018, quando o segundo turno ficou entre Haddad e Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro deu excelentes sinalizações. Ele chamou o Paulo Guedes na época, que era um economista de mercado, chamou o Sérgio Moro, que era um homem ali ligado ao combate à corrupção, chamou os militares sérios, representados pelo Mourão. Então ele fez alianças bacanas e a gente falou, pô, talvez seja um caminho. Isso foi em outubro de 2018. Depois do primeiro turno, a gente apoiou ele pro segundo turno. Em janeiro de 2019, a gente já viu que ele não era o caminho. Ele mesmo enxugou a reforma da Previdência que precisava fazer. Em maio, a gente começou a ver que ele estava fazendo manifestações, querendo fechar Congresso, querendo fechar STF. E depois ele traiu todas as pautas da direita. O Jair Bolsonaro, eu quero lembrar para todo mundo que está ouvindo aqui, foi responsável por devolver o poder ao Lula. Foi quem indicou o Cássio Nunes no STF, que devolveu a elegibilidade do Lula. O Jair Bolsonaro, olha só, ele pegou uma emenda do Freixo, do PSOL, que transformava, né, o pacote anticrime do Moro, que era uma coisa bacana, em limitação de delação premiada e criação de juiz de garantias, privilegiando os corruptos, e sancionou unilateralmente, né? Então, o Jair Bolsonaro, ao longo do governo dele, ele traiu todas as pautas da direita, por isso, inclusive, que não conseguiu se eleger em 22. Não diz, teve fraude na urna. Não teve fraude na urna, coisa nenhuma, gente. Basta você sair e perguntar quantas pessoas você conhece que não votavam no Lula, mas em 2022 falaram, olha, cara, o Bolsonaro é tão ruim que eu vou votar no lixo do Lula. Agora, quantas pessoas você conhece o contrário? Que votavam no Lula e falam, não, esse ano eu vou votar em Flávio Bolsonaro. Não tem. Os caras conseguiram perder o próprio público, né? Então, e aí depois tentou fazer aquela palhaçada lá agora, de 22. Arthur, agora vamos supor o seguinte, o Renan, sim, o pré-candidato à presidência do seu partido, se ele fosse convidado pelo Flávio para ser vice, você apoiaria ou não? Mas de jeito nenhum. Tipo o que a gente viu aí que gritou Lula! Depois, hein? De jeito nenhum. Na verdade é o seguinte, a gente recebe vários convites ao longo desses 10 anos para se aliar a outros projetos e outros projetos que eram inclusive maiores do que o MBL. Durante muitos anos a gente recebeu esses convites e a gente nunca fez isso. A gente nunca abriu mão daquilo que a gente acredita, independentemente da popularidade. Eu quero lembrar o seguinte, quando a gente teve que apoiar PEC do teto, reforma trabalhista, né, reforma da Previdência, tanto do Temer quanto do Bolsonaro, que foram reformas impopulares, a gente foi lá falar que não era para fazer isso. Quer ver outro exemplo agora? A lei da misoginia, né?
todo mundo da direita falando mal dessa lei. Aí o Flávio Bolsonaro vai lá e vota a favor, porque senão o PT ia bater demais. Nós mantivemos nossa postura. Nós fomos lá e falamos, não, nós somos contra isso. Isso aqui é um absurdo. Então, independentemente da popularidade de um projeto, a gente segue o que a gente acha certo. E é isso que essa coerência fez com que a gente sobrevivesse e crescesse ao longo desse tempo. E por que você é contra a lei da misoginia? Porque eu vou te falar uma coisa, cara. A definição de misoginia, inclusive na letra da lei, que inclusive já foi modificada. A lei original, ela já era ruim, né? Que era discriminação. Eu não lembro exatamente a definição, mas agora... Tinha algo assim, mas ela mudou. Ela tentou afunilar e ficar um pouco mais objetiva, mas ainda assim tá perigosa, porque ela diz o seguinte: você tem que punir penal. Então nós estamos falando de punir em termos penais, não em termos cíveis. Não é que, você desrespeitou a mulher, você vai pagar uma indenização. Não é isso. Você equipara ao racismo. E está se colocando isso na mesma prateleira da discriminação por cor. Ou seja, se você chamar um negro de macaco, é a mesma coisa, tem o mesmo peso que se você, e aí vem a letra da lei, desrespeitar uma mulher, desrespeitar a dignidade da mulher por ser mulher. A questão é, o que é desrespeitar a dignidade da mulher? O que é isso? Porque, por exemplo, se eu der a seguinte opinião: olha, eu acho que mulheres são menos aptas à atividade política. Você pode concordar ou discordar dessa opinião. Você pode falar, cara, sua opinião é uma opinião idiota. Ok, mas isso é uma opinião criminosa? A ponto de eu ser equiparado a quem chama negros de macacos, por exemplo? Eu acho que a questão é quando a gente propaga essa ideia como um discurso, como um pensamento, mas, como uma opinião. Por exemplo, o Romário, por exemplo, a declaração que ele deu recentemente lá com a Bárbara Coelho, que ele falou, se a gente pegar pessoas que não entendem nada de futebol, como você, Sim. falou pra mulher, ele poderia, de repente... né? Vamos lá, o Romário ele foi extremamente grosseiro naquela fala. Ele foi um cara grosseiro. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Quando você é contra a especificidade da lei em termos de criminalizar uma coisa, não significa que você é a favor daquela coisa. Então vamos lá. Sim. A grosseria, ela é algo desejável? Não, não é desejável. A gente não quer que as pessoas sejam grossas uma com a outra. Agora, você não pode criminalizar a grosseria. Sim. Porque se eu chegar e for um babaca aqui, vocês são mó idiotas e sair fora, não tem que ser Junta preso 10 por isso. ali da turminha, né? Exatamente. Então, nesse caso da misoginia, será que isso não caberia? E eu tô falando isso porque quando saiu a reportagem, quando saiu a lei original, cada pessoa interpretou de um jeito. Eu lembro que a reportagem do Fantástico começa com uma frase que eu vou lembrar exatamente qual que era, mas que não era o que a autora original do projeto de lei queria dizer. Eu não lembro agora, é só pegar a reportagem do Fantástico, mas eu lembro que era o seguinte. Ele falou, lembrei, a reportagem do Fantástico começava assim: você já ouviu um homem chegar pra uma mulher e falar, você tá muito irritadinha só por ela ser mulher? Peraí. Aí a autora da lei falou assim, não, peraí, cara, mas também não é isso. Posso falar que a mulher pode estar irritada, né? Ou seja, a letra da lei está confusa. Chamar de gostosa, por exemplo. Exatamente. Né? E aí? Ai, eu fico feliz quando me chamam de gostosa. Então, só quero deixar bem claro pra quem tá ouvindo e ainda não entendeu qual é a posição do Arthur. Arthur, você me corrija se eu estiver equivocado. Sim. Você acredita numa lei que possa ajudar a impedir que atos machistas, quando os homens tratam mal as mulheres e discriminam, e não só isso, quando tem cometem crimes, então eles têm que pagar por isso. Qualquer homem que comete crime com uma mulher tem que pagar por isso. Isso eu também concordo. Não, com certeza. E é isso que mas você acha que a lei que propuseram, Sim. ela tá confusa, é isso? Tem Ela tá as confusa. palavras que utilizaram, Sim. a maneira como ela está sendo orquestrada, você acha que está confusa e está dando Sim. brecha? Essa é a sua Está opinião. horrorosa. E digo mais, você quer proteger uma mulher de verdade? Vamos fazer o seguinte, vamos pôr criminosos na cadeia e deixar eles lá? Porque as mesmas pessoas, tipo Tabata Amaral, que ela é relatora, se não me engano, do projeto da misoginia agora na Câmara, porque ele passou no Senado, gente. Então agora ele foi pra Câmara, e na Câmara tem uma nova relatora, que é a Tabata. A Tabata Amaral, que diz ali que protege as mulheres, quando veio o projeto de lei para aumentar a pena de crime hediondo, ela passou pano junto com os caras, Maria do Rosário, o PSOL, que votaram contra. Então, pera lá, deixa eu entender. Se o cara é um estuprador e hoje ele tem o benefício da saidinha, olha que absurdo, a gente teve casos, eu tô falando casos reais, de estupradores que saíram na saidinha e estupraram outras mulheres. Então, estas pessoas acham que esse cara tem que continuar aproveitando a saidinha. Aí ela vem me dizer agora que ela quer proteger as mulheres com um projeto de lei absolutamente subjetivo. Isso está errado. Você quer ver outra coisa?
Quando Kim Kataguiri, deputado da Missão, aprovou uma lei que aumenta a pena para roubo, furto e receptação, por exemplo, de celulares roubados, essas pessoas votaram contra. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá fingindo que você quer proteger mulheres porque o discurso é bonito. Sinalizar virtude é a coisa mais linda. Ai, tô muito preocupado para proteger as mulheres. Agora, na hora de votar para deixar vagabundo na cadeia, você não vota? Então, pera lá. Você quer a maior proteção de uma mulher? Ela sair de um ônibus às 11 horas da noite, que saiu do cursinho, e saber que ela vai poder andar até em casa sem ser assaltada no meio do caminho. Isso é proteção. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um presídio igual o Secote lá em Salvador e pôr um monte de vagabundo do Comando Vermelho do PCC lá dentro? Aí, beleza. El Salvador. É o Salvador, isso. Porque pode ser que a pessoa tenha achado que agora em Salvador tem um presídio desse. Quem dera. Bukele. Mas- É o Bukele. Mas falando em direitos das mulheres, você concorda com a Erika Hilton sendo presidente da Câmara? Olha, eu acho... Da comissão. Eu acho o seguinte, a Erika Hilton, ela chamou as pessoas que não concordam, inclusive mulheres cis, de imbecis. Então, eu não preciso nem dar a minha opinião, porque ela própria se colocou contra as mulheres cis. Então, se você não é uma mulher trans, ela automaticamente te chamou de imbecis. Eu vou te falar uma coisa, se eu, Arthur Doval, dou a mesma declaração que a Erika Hilton e o PL da misoginia já está valendo, eu vou preso. Se eu chego aqui e falar assim, mulheres cis são todas... Se eu chegar aqui e falar assim, todas as mulheres são imbecis, eu saio daqui preso. Então, por que a presidente da Comissão das Mulheres, que é um homem... A Erika Hilton, certo? E eu posso falar isso, segundo o Gilmar Mendes, inclusive, que transitou em julgado uma ação de uma feminista que falou que ela era um homem, eu posso dizer isso, a Erika Hilton é um homem, tá? Por que ela pode dizer isso? E, novamente, eu não quero ser grosseiro. Se a Erika Hilton estivesse aqui, eu não ia usar o pronome errado, porque isso é uma forma de grosseria com essa pessoa. Se a pessoa se identifica como mulher, tudo bem, cara, seja bacana com ela. Agora, a minha oposição à Erika Hilton não vem nem da questão dela ser uma mulher cis ou trans, não é isso. A minha oposição à Erika Hilton significa que as ideias dela estão erradas. As ideias dela partem de preconceitos. É isso. Lembrando que os nossos microfones estão abertos para todos os citados aqui nessa entrevista e a TMC disponibiliza o seu espaço para dar a sua voz. Muito Agora, bem. Arthur, uma dúvida. Você disse que o Missão, o partido que você é um dos fundadores, Sim. ele é o primeiro partido de direita do Brasil. Sim. Confere? Confere. Perfeito. Agora eu gostaria de saber de você, na sua humilde opinião, qual pauta da esquerda você acha que deveria estar introduzida no Missão? Ou até mesmo uma pauta que você ache muito válida? Olha, novamente, as pessoas gostam de dividir as coisas entre direita e esquerda. E, na verdade, a gente não deve ficar comprando essa caixa de bombom com todos os atributos de um ou de outro. Então, eu vou dar um exemplo para você de como as coisas são confusas no Brasil. Eu sou a favor, por exemplo, da gente ter um projeto de industrialização nacional, né, onde a gente tem uma indústria forte, para que a gente desenvolva os nossos produtos e a gente possa competir com o resto do mundo. Isso é um projeto de direita ou de esquerda? É confuso dizer, porque o Enéas defendia isso e ele era considerado de direita. O Ciro Gomes defende uma parte desse projeto, não do jeito que a gente acredita, mas ele é considerado de esquerda. O Aldo Rebelo defende algo parecido. Então, eu acho que a gente tem que se desprender muito do que é o rótulo, porque se você for comprar todo o rótulo, ser de direita é quase que uma coisa pejorativa no Brasil. As pessoas acham que ser de direita é ser contra casamento gay, é ser, sei lá, contra o aborto e ser super religioso, e às vezes não é isso. Ser de esquerda também, eu acho. As pessoas também acham que ser de esquerda... então peraí, ser de esquerda é a favor do Lula, é a favor de, sei lá, favor do de aborto crianças também. trans. Sim. Também não, cara. Eu tenho diversos amigos de esquerda, né, que são mais... A humanidade é complexa. Nós somos pessoas complexas. A gente não pode ficar se resumindo nessas coisas. E digo mais, tá? A pessoa que vem aqui e apoia todas as suas convicções num pilar ideológico, olha, eu sou de direita porque... Pode ver, essa pessoa é uma pessoa vazia. Se você complicar um pouquinho o debate, se você trouxer uma nuance, o cara se atrapalha. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que apoiar as pautas. E isso não é ser isentão. Eu tenho opinião sobre um monte de coisas. E opiniões polêmicas. A questão é que eu não vou ficar dividindo as coisas em rótulos e simplificando as narrativas, entendeu? E, Arthur, você falou, a gente tá falando de direita e esquerda. Você não acha que a direita tá se pulverizando muito nessa eleição? É Caiado, é Flávio, é Missão, enquanto a esquerda tá concentrada ali em torno de um único nome para a próxima eleição? Na verdade, existe um mito de que a esquerda ela é paz e amor, tá? E não é, tá? A verdade é que essa esquerda se mata. A diferença da direita
para a esquerda hoje no Brasil é que enquanto muitos agentes de esquerda, como por exemplo a Marina Silva, se ajoelharam ao Lula, porque eu vou dar um exemplo para você. Em 2010, se não me engano, ou 2014, a Marina Silva chegou a ter 11% das intenções de voto para presidente à esquerda, a revelia do Lula. Sabe o que o Lula fez na época? Começou a movimentar a máquina petista para falar que a Marina Silva era a candidata dos bancos, que ela queria que as pessoas passassem fome para os bancos terem mais lucro. O Ciro Gomes, que chama o Lula de corrupto há décadas já, todos eles, a própria Simone Tebet também, se ajoelharam ao projeto do PT. A gente, a direita, não vai fazer isso com o nome do Bolsonaro. A gente não vai fazer isso. Vamos ser sinceros aqui. O Caiado e o Zema fazem oposição ao Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro foi visto, tá, visitando o vagabundo do Vorcaro depois dele ter sido preso. Aí o Zema arrisca falar um pouquinho mal, o próprio Partido Novo fala, não fale mal do Flávio. Então, pera lá, velho. Na direita, está acontecendo algo parecido com a esquerda, que é, as pessoas querem ficar no guarda-chuva do Flávio. Nós não. Nós não vamos fazer isso. Eu vou bater em vagabundo, seja ele de direita ou de esquerda. Então, por isso que eu falo que a Missão é o único partido de direita, porque é o partido que verdadeiramente não passa pano, tá? Para quando um cara popular que se diz de direita, começa a aprovar um monte de coisa de esquerda. Acabar com a Lava Jato, apoiar um monte de político do Centrão. O Ciro Nogueira, envolvido até o pescoço com o escândalo do Vorcaro, ele vem de onde? Ele vem do governo Bolsonaro, cara. Ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro deu pro PP todo o Fundeb, que é um dos fundos mais importantes da educação. Pelo amor de Deus, gente. Arthur Duval, senhoras e senhores, está aqui conosco no Sobremesa, o seu programa favorito, e ele não vai fugir da PPP. Arthur, sabe o que é o PPP? Não, olha, eu conheço a parceria público-privada. A gente tem muito interesse nisso, uma parceria público-privada, claro, para melhorar a condição de vida da população, tem que se unir mesmo. Mas a PPP aqui é a pergunta problemática e polêmica. Anteriormente eu tinha dito a você, perguntei sobre suas críticas ao Bolsonaro, citei que você inclusive tem uma foto com o Eduardo Bolsonaro, com a arma, mas eu gostaria de saber agora, na verdadeira aqui, fora desse contexto político, fora do ano político, saber de você. Sim. Você ainda tem algum contato com a família Bolsonaro? E se não houver, por que e quando você cortou esses laços com a família Bolsonaro? Eu quero entender. E você pode me responder. Mas não agora. A gente vai pro rápido intervalo e a gente volta com Arthur Duval, senhoras e senhores. Aqui no Sobremesa, o seu programa favorito. Não sai daí, porque já tem mais Sobremesa.